Pessoal, eu queria compartilhar essa palavra hoje sobre Amós. E, irmãos, ela ontem me custou um churrasco, assim. Eu queria muito ter ido num churrasco com os irmãos lá. E aí, desde sexta-feira à noite, eu dei uma aula de 8 às 10 da noite na sexta e acabou. Eu já comecei a pensar nesse assunto e não consegui parar. E parei ontem à noite, assim, quase o dia todo, remoendo. E esse que eu quero compartilhar, tá bom? Abra comigo lá no livro de Amós. Sim. E aí, semana que vem, vocês vão ter que fazer aquele churrasquinho para nós, né, Pri? Para compensar. Amós é um livro depois de Joel, né? Profeta menor. E Amós, pessoal, é um profeta que escreveu aproximadamente no ano 790 a.C. O período, né, mais ou menos de 50 anos de vida. Ele morreu próximo dos 60, assim, não completou 60 anos, morreu jovem. E ele teve o propósito de alertar Israel e Judá, né? Lembra do reino dividido que a gente falou, né? Teve o reino unido, que era o período de reinado daqueles 3 reis, Saul, Davi e Salomão. E depois, quando Salomão morre e o filho dele assume, a forma como o filho dele estava governando gera uma divisão em 2 reinos, que a gente chama desse período da história da Bíblia de reino dividido. De um lado ficou Israel e do outro lado ficou Judá, como se fosse 2 blocos, um com 10 tribos e um com 2 tribos, né? E o objetivo de Amós surge com a intenção de falar sobre essas 2 tribos, ou esses 2 blocos, né, das 12 tribos, dos pecados aos quais os levaram a se dividir. Então Deus colocou nele um senso de urgência para falar para aquele povo sobre 2 aspectos principais: a injustiça e a idolatria. E a gente vai ver que a injustiça aqui não era só ligada à justiça social, né, do pobre, do órfão, da viúva e do necessitado, mas de não viver e fazer aquilo que é justo, de não se posicionar, né, Texedek, que é justiça no Novo Testamento, em grego, é não se posicionar correspondente àquilo que você foi criado. Então ele começa a pregar sobre isso. E qual o objetivo dele? Era a restauração daquelas 12 tribos, que eles pudessem de novo voltar a um lugar onde Deus era honrado, Deus era glorificado, Deus era colocado no lugar mais alto, que não havia outros deuses no meio deles. A intenção era essa. Bom, qual é a linguagem que Amós utiliza? Amós revela um Senhor bravo, um Senhor rugindo como um leão. Em determinada parte do livro fala assim, ó, se ele rugir, quem não vai falar dos próximos dias? Profetizar, né? Se o leão rugir, não há quem não fale dos próximos dias. De tão imponente que é esse leão. Amós, pessoal, é um boiadeiro, né? Muitas pessoas chamam ele de pastor, mas especificamente o tipo de rebanho que ele cuidava era de bois, né? não de ovelhas. Mas ele era um conhecido boiadeiro, um pastor, também pode se chamar assim, porque pastor tem a ver com pasto, né? Então o boi também fica no pasto, também tem o seu cãozinho lá que ajuda a recolher, mas especificamente ele cuidava de bois. E quando Deus o chama, ele fala assim, eu só sou um boiadeiro. Mais ou menos assim, eu só sou um caminhoneiro. Não, eu só sou um barbeiro. Não, mas eu só sou um vendedor. É mais ou menos essa desculpa. Mas eu só sou isso. E Deus fala com ele, olha, isso não vem ao caso.
fale o que eu estou te dizendo. Por uma obrigação, fale o que eu estou te dizendo. Quando Amós começa então a pregar, pessoal, sobre esses dois reinos, aqueles dois reinos estavam vivendo um momento de muita prosperidade. O Reino Unido, Saul, Davi e Salomão, angariou muito dinheiro. Lembra da construção do templo de Salomão? O templo que Davi não ergueu, né? Pelas suas mãos está muito sujo de sangue. Salomão vai erguer e sobra muito recurso. Tinha um momento de muita prosperidade sobre essas duas tribos. E quando ele começa a pregar, a profetizar, eles estavam prósperos, mas ele diz o seguinte, olha, em pouco tempo, e ele não sabia que o pouco tempo era pouco tempo mesmo, que aqueles reinos seriam invadidos pelo Império Assírio e dominado, e roubado, né, todas as suas riquezas. Então é mais ou menos o seguinte, estava tudo bem na nossa comunidade, o Charles chegou e começa um dia num louvor aqui, ele pega o microfone e libera uma palavra e depois daquele dia tudo começa a dar errado. É isso que aconteceu quando Amós começou a liberar as profecias, né? Qual que era o ponto principal que ele estava angustiado, que ele estava utilizando das suas profecias para atingir aquele pessoal, aquele povo? Primeiro, ele se levanta porque havia uma adoração cerimonial, mas as pessoas negligenciavam a justiça nos tribunais. Os tribunais não eram justos. Os que estavam no templo, falando de um Deus justo, iam trabalhar nos tribunais e não era justo. Os que estavam adorando o Deus de Israel no templo, iam para os mercados, para suas vendas e para suas compras, e não eram justos. E ele fala, gente, está tudo errado. Tem coisa errada aí. Vocês estão falando de um Deus de vida cerimonial, mas não há um Deus de vida privada. Não há um Deus de vida cotidiana. Ele não atinge o seu dia a dia. Ele não atinge o seu café da manhã. Ele não atinge a forma como você lida com o seu dinheiro. Ele não atinge a forma como você compra e como você vende. Ele não está permeado na sua vida por inteiro. Logo, os cultos que vocês estão fazendo supostamente para ele, não são cultos para ele, porque ele não pode receber. Essa fala, pessoal, é muito dura, e eu queria que você abrisse no capítulo 5, e esse é o meu primeiro ponto que eu pensei dessa história, ou desse profeta, Amós capítulo 5, 21. A primeira coisa que eu quero deixar sublinhado para nós desse profeta é que ele diz que Deus não aceita, que o culto que Deus aceita é o culto a Deus. E pior, há cultos que Deus não aceita. Sabia disso? Tem cerimônias que Deus não recebe, que Deus não participa. Olha lá, Amós capítulo 5, versículo 21. Eu odeio e desprezo suas festas, seus dias de festas, e não sentirei cheiro em suas assembleias solenes. Embora me ofereçais ofertas queimadas e ofertas de alimento, eu não aceitarei, nem me atentarei para as ofertas de paz de vossos animais gordos. Afasta de mim o som dos teus louvores, pois não ouvirei a melodia das tuas violas. Mas desça o juízo como águas, e a justiça como um ribeiro impetuoso. Oferecestes a mim sacrifícios de ofertas no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes carregaram o tabernáculo de vosso Moloque e Quium, suas imagens, a estrela do vosso Deus, com D minúsculo, que fizestes para vós mesmos. Então, palavras duras do profeta Amós fala para nós o seguinte: Deus não suporta uma adoração não sincera. Sincera, né? A palavra sincera, na sua essência, é sem cera. Sem cera. E quando você vai ver essa palavra, por exemplo, quando eu fui
Lembra daquela passagem onde um homem entra na presença, uma pessoa, uma mulher, entra na presença de Jesus e quebra um vaso? Não tem isso? Eles diziam que naquela época era muito comum eles reaproveitarem o vaso. De que forma? Eles pegavam as partes quebradas, colavam com uma cera, pintavam e punham no mercado de novo para vender. O que é sem cera? É porque quando as pessoas compravam esse vaso que já tinha sido quebrado, ela não podia pôr peso, porque ele quebrava de novo, era colado com cera. Então o que era sem cera? Eles pegavam um vaso, colocavam contra o sol e vinha se tinha rachaduras de cera. Se era sólido, que aguentasse algo, ou se era só estético. Quando ele fala que Deus não suporta uma adoração que não seja sincera, que não seja sem cera, é porque nós não toleramos isso. Toda vez que a gente adora Ele, tem um impacto, quando a presença dele vem, tem um impacto gerado pela presença que Ele vem. E se a gente não suportar aquele negócio, não acontece nada. Imagina você tentando encher um vaso com tanto de rachadura. Você começa a colocar as coisas, começa a vazar nas rachaduras. Então é como se ele falasse assim, olha, a presença dele não pode vir porque vocês não suportam. Vocês não têm como suportar. Outra coisa, Deus não recebe ofertas movidas por obrigação. É o que ele está dizendo. Vocês podem, inclusive, trazer grandes ofertas. Né? O Charles, esses dias, me procurou querendo ofertar 600 mil reais na comunidade. Eu falei, pode ofertar, irmão. Né, Felipe? Isso aí é troco de pão para você. Não tem problema nenhum. Temos uma comissão aqui de 5 pessoas. Eu não vou ficar com dinheiro para mim. Eles vão saber o que fazer com o dinheiro. Uma causa lá, o Charles faz isso aí. Uma causa lá, um troco de pão lá da cá. Uma porcentagem do honorário. Né? Mas é o seguinte, ele poderia trazer essa grande oferta e não ser nada para ele. Ele olhar e falar assim, não quero. Isso já aconteceu com a gente, né, Pri? O cara chegou, a gente queria muito construir uma base missionária lá em Citrolândia, né? Aí naquela época uma pessoa nos procurou da área política, assim, e a gente orou, ele nos ofereceu, a gente tinha um lote, ele nos ofereceu de construir toda a base, ficava mais ou menos naquela época de 400 mil reais, uma base assim, maravilhosa, um projeto muito legal. Só que quando ele nos ofereceu, a gente falou, tá bom, vamos orar. Ele achou que a gente ia aceitar imediatamente. Eu falei, não podemos, não é nosso, o lote não é meu. E aí quando nós oramos, o Senhor falou que não. E quando eu fui falar com ele, assim, quais eram os termos, né, para a gente aceitar aquela doação, era uma, como é que chama? Emenda, né? Parlamentar, é isso? Como é que é? É isso mesmo. Uma emenda parlamentar. Ele falou assim, não, você põe só uma plaquinha lá com o meu nome. Eu falei, não, então, lá é um tabernáculo do próprio Deus, eu não posso assim. Não teria nenhum problema a gente ser grato a você o resto da vida, porque Deus te usou. Mas aquele lugar a gente não pode pôr e perdemos, né? Só que depois Deus fez uma história linda, testemunho, parênteses aqui na pregação, né? O negócio fica mais leve um pouco. Depois de um tempo, nós queríamos nesse lugar fazer uma escola de contraturno para as crianças do local. E aí, o próximo prefeito, ou a próxima, né? Acho que na época era uma mulher, nos procurou falando assim, olha, eu fiquei sabendo que vocês tinham um projeto assim e tal, a gente vai construir a escola e a gente passa para vocês o direito de nomear, de informar quais são as pessoas que vão trabalhar na escola toda. Então, trocando em miúdos, a gente não gastou nada, eles foram lá e construíram a escola e a gente indicou as pessoas para trabalhar na escola. E eram todos irmãos que caminhavam juntos e que tinham aquele mesma ideia, né, de servir e tal. Então, foi uma demonstração que quando ele quer fazer, independe de nós, né? Então, pessoal, voltando, Deus não recebe ofertas movidas por obrigação. Deus não responde à religiosidade fingida, mesmo que a gente saiba cantar muito bem.
Mesmo que aqui tivesse um telão de LED, a letra passando, e aqui tivesse 500 pessoas, nem sei se cabe, não quer dizer que ele está. Não é uma certeza que ele esteja. Deus, ele sente repugnância de reuniões onde a presença dele não é a prioridade. É isso que a moça está dizendo. Olha, se ele não for a prioridade, vocês podem ter um lugar legal, um ar-condicionado legal, nada errado em ter essas coisas, mas ele deve continuar sendo o objetivo último de vocês se reunirem ali de manhã. O café é muito bom, né? Esse café de hoje estava pastel, cachorro quente, fruta picadinha, né? Só que o café é um pretexto, porque o texto mesmo é o Senhor que dá. O motivo pelo qual é o que o Senhor faz, né? Amós está dizendo o seguinte, olha, Deus preza pela justiça. O povo de Deus, pessoal, aqui, eles estavam tão prósperos que não precisavam mais, ou entre aspas, na cabeça deles, a forma de honrar a Deus poderia ser injusta, porque eles já dependiam muito do seu próprio braço. Eles olhavam para os recursos que têm e falavam, obrigado Deus, até aqui, agora eu toco sozinho. Nossos sacrifícios em nome de Deus, eles também não podem ser moeda de barganha, né? Ele condena isso. Amós fala o seguinte, vocês fazem jejuns para falar para o outro que vocês fazem jejum, e pior, para barganhar com Deus que Deus tem que te servir com seu jejum, com a sua oração. Não, porque essa semana eu jejuei 7 horas por dia, então ele vai falar comigo. Cuidado com esses termos, ele vai. Eu gosto do C.S. Lewis quando fala que esse ele é totalmente outro. Ele é um leão que não sabe ser enjaulado nem pelas nossas práticas disciplinares a respeito da Bíblia, a respeito do que é o Senhor, a respeito do que Ele faz. Não que a gente não tenha que ter disciplina espiritual, pelo contrário, a gente deve sim jejuar, mas por nossa causa, para que a gente se torne mais sensível ao que Ele quer dizer. Não que isso pode ser utilizado para manobrar esse Deus. Esse Deus, pessoal, Ele não é uma marionete que eu modelo e faço, olha, agora você trabalha para mim porque eu orei 5 horas por dia. Não, a sua oração, o máximo que ela pode fazer é mover o coração dele para chegar perto de você e fazer o que você supostamente pediu para ele, mas a vontade é dele. E mesmo você orando, ele pode fazer o seguinte, você está tentando fazer desse jeito, mas eu vou fazer o meu jeito, porque eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para te dar um fim que eu desejo, não que você deseja. Por isso agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Depois desse curso que eu estou fazendo, eu descobri que desejo é diferente de querer. Querer é consciente. Eu quero comer um churrasquinho semana que vem, domingo. Aleluia. Eu quero... Hoje minha mãe está fazendo uma feijoada para mim. Eu quero almoçar com meus pais hoje. E com meu pai, comer uma feijoada. Certo? Agora, os meus desejos, muitos deles, o que de fato eu gostaria, o que eu preciso gostar, querer, ele está muito lá dentro. Está muito interno. E o Senhor sabe quais são. Por isso que tem coisas que não acontecem como a gente planeja, né? Então a primeira coisa que a Amós está falando para nós, pessoal, há um culto que Deus não aceita. Isso aqui é palavra para esvaziar culto, né? Há um culto que Deus não aceita. O povo aqui, irmãos, estava vivendo sob a ilusão de que a sua prosperidade era um sinal de aprovação de Deus em tudo. Logo, se está dando certo, está certo. Opa! Nem tudo que está dando certo é certo. Tem coisa que é certo e vai dar muito errado. Muitas pessoas vão olhar e falar assim, deu errado. E Deus vai falar, deu certo. Sim ou não?
Você lembra daquele exemplo da coxa do tapete, né? Quando o artesão está tecendo o tapete e você vê o fundo do tapete, não é tudo bagunçado? Porque para fazer as amarrações tem que passar por vários caminhos do mesmo jeito, de vários jeitos, né? Então fica aquela bagunça e você não entende nada, só que na obra pronta ele vira o tapete e está perfeito. Essa é a nossa história de vida. Aqueles que consagraram a sua própria vida nas mãos do Senhor, nossa expectativa é essa, que mesmo com o emaranhado da nossa construção de vida, no final da nossa história, Ele vira o tapete da nossa vida e nos mostre que aquilo que aconteceu foi o projeto dele para nós, e que nós, mediante a oração, o jejum, as nossas práticas, tivemos mínima capacidade de acolher o propósito dele sobre a nossa vida. Você gostaria de desenhar a sua história sem Deus, ou chamar Deus para o carro, ou você gostaria que Ele comandasse o volante? No carro da sua vida, Deus está sentado no banco do motorista ou do carona? Entende isso? É isso que Amós está tentando denunciar nesse povo aqui. Continua lá comigo, Amós capítulo 7. E aqui a mensagem de Amós vai engrossando um pouco. Parece que até agora estava tranquilo para ele. Amós 7:7. Amós 7:7 fala assim, assim ele me mostrou, e eis que o Senhor estava sobre um muro aprumado, e tinha um prumo em sua mão. E o Senhor disse a Amós, o que vês? E eu disse, um prumo. Então disse o Senhor, eis que eu colocarei o prumo no meio do meu povo, e nunca mais passarei por ele. Ô Diego, o que é um prumo? Ajuda aí a gente, os mais novos. Uma ferramenta para ver se está em pé, alinhado. Uma ferramenta de medição vertical. Tem medição horizontal, que é o nível, e tem a ferramenta de medição vertical, que é o prumo. Então a primeira coisa que já começa a falar com a gente é o seguinte, como vocês têm tocado ele? Porque é vertical. E essa medição, esse prumo, ele fala o seguinte, ele chama o profeta para perto, né, em visão, e mostra o prumo para ele, fala, o que você está vendo? Ele, um prumo. Ele falou, é isso mesmo. Eu colocarei o meu prumo no meio do meu povo e vou medir tudo aquilo que eles estão construindo. Gente, isso aqui pode custar muito caro, que eu vou dizer, mas é mais ou menos o seguinte, tudo aquilo que a gente estiver construindo, que não foi e não é propósito de Deus, o dia que Ele chegar para medir, nossas obras, por mais bonitas que sejam, podem ser falidas. Podem, no máximo, ser obra de homens. Podem ser, no máximo, aplaudidas por homens. O que é mais fácil, irmãos? Edificar a partir de uma vontade minha, do meu jeito, com o meu projeto, ou pedir para ele a planta? Os homens gostam de compassos. Gosta de réplicas, né? De replicar, de reproduzir, de copiar. Nossa, que casa bonita, vou fazer igual. Nossa, que igreja bonita, vou fazer igual. Ah, a parede da igreja é preta, vou pintar de preto. Ah, isso é assim, vou fazer isso aqui também. E aí eu me lembrei de Gênesis capítulo 6, da arca, lembra da arca? O que é a arca, pessoal? Ela tem um fator humanitário, mas o fator principal é que naquele momento Deus desceu com um prumo. Sim ou não? Ele começou a medir as obras das pessoas e viu que a maioria estava fadada ao fracasso. Então ele falou, olha, eu preciso dar um reset. Ele desce o prumo, mede e fala, não tem jeito eu vou ter que resolver isso. Muito parecido com o que ele fez quando eles estavam construindo a Torre de Babel. Lembra disso? Nimrod? Nimrod está construindo, ele desce um prumo e fala, isso vai acabar mal.
vou lá, vou confundir as línguas e daí nascem as nações, né? Aqui, em Gênesis capítulo 6, quando ele pede a arca, ele está comunicando uma transposição de uma realidade de desonra, porque aquele povo vivia em desonra, para uma realidade de honra, sim ou não? Ele fala, olha, apenas você, Noé, e a sua família, que são justos, entrarão na arca, com um casal de cada espécie. Qual foi o fator? O fator era, há uma salvação, eu vou propor um novo começo, mas ao mesmo tempo tem um castigo e um juízo. Juízo mediante as edificações que vocês estão fazendo sem mim. E por isso, eu preciso te dar as medidas da arca. Olha como Deus é especial, pessoal. Lá em Gênesis 6, 5, 15, ele fala a medida de cada cômodo. Noé, além de você ter que preparar para mim, eu te falo o metro. A medida para cima e para o lado. Eu te falo os animais, quais são. Eu te falo os acessos. Onde vai ser a porta de entrada, aonde vai ser a porta de saída, aonde vai ser o segundo andar. Parece, pessoal, que ele faz questão de quando algo é construído para ele e por um propósito para ele, de nos passar as medidas. Naquela ação, para muitos ali, seria apenas juízo. E eu gosto de contextualizar essa palavra da arca, né? Pensa comigo, o tempo que a gente está vivendo hoje, pessoal. Na quinta-feira, no discipulado, nós oramos, até aquela hora era 4 feminicídios na semana em Belo Horizonte. Hoje já são 5. Feminicídio. Um casal de noivos teve um desentendimento e sob a ameaça da vontade do noivo não se cumprir na vida da noiva, ele pega uma faca e dá 14 facadas nela saindo da escola. No FMG. Plena luz do dia. O Boa Vista ali, né? Ficou sabendo, Diego? O cara ficou sabendo de uma suposta traição policial, foi lá, deu 7 na cabeça do suposto amante. Depois fez uma chamada de vídeo para esposa, falou aqui, ó, o que eu vou fazer com a minha vida, e se matou. O mundo que a gente está vivendo, pessoal, é de muita injustiça, é de muita violência, o negócio está muito... E quando a gente vai falar de Jesus, a maioria, tipo... cara, isso é religião. E eu fico pensando, pessoal, porque nunca tinha chovido, né? Quando Deus mandou ele fazer a arca. Lembra disso? Havia uma brisa, uma neblina, né? Um orvalho que molhava a terra e fazia a terra produzir. Até então nunca tinha chovido. E um homem construindo uma arca para um juízo de Deus com chuva. Ou seja, tipo, esse cara é doido. E aí começou a cair o primeiro pingo, Daniel. Pode ser coincidência. Aí segundo pingo. Aí choveu um dia. Não, tá tranquilo, tá molhando a terra. Olha que cheirinho gostoso. Continua vivendo, cara. Aí começou a chover 7 dias. Aí já estava dando barro. 40 dias. E sabe o que é mais legal? Antes do primeiro pingo, sabe o que Deus falou para Noé? 7 dias antes, entra na arca, vai chover. A palavra arca, arash, é salvar. Né? E ele, é mais ou menos o seguinte, ele falou assim... Antes de você ver algo que nunca aconteceu, tenha fé, acredite que eu posso fazer do jeito que eu estou falando que vou fazer. Entra na arca, cara. E aí ele entrou e fechou, e a galera passando lá fora, né? Ridicularizando, rindo, brincando. Aí é tudo louco, ó, gente. Estão morando com animal, imagina o cheiro lá, pessoal.
Era uma casa compartilhada. Seu quarto era do lado do quarto com as ilhamas. Tinha um casal lá. Se está vivo até hoje, tinha um lá. Não é isso? Facinho. Não. Tinha um custo para crer no que Deus falou. E aí começa a chover, chove 40 dias e o povo agora, lá por volta do 10, 15, 20, começa a correr para a arca e, cara, abre para mim. Deixa eu entrar, agora eu acredito. Talvez Noé olhou lá e falou assim, agora não dá mais. Se eu abro, morre todo mundo aqui. Mas alguém tinha dito, Noé como profeta, tinha vivido uma profecia que anunciava um juízo. Então parece que desde a arca, né, Deus tem essa capacidade de pôr um prumo em tudo que a gente está construindo e medir, de tempos em tempos. Ele para o que a gente está fazendo e põe o prumo. Estica a linha. E você já viu um muro quando está sendo construído, quando ele está bem construído, como é que é bonito? Né? O senhorzinho, hoje tem nível a laser, prumo a laser, tem não sei o que, tem escambau. Mas os velhinhos vão lá, né? Bate a linha, põe a linha ali, começa a fazer o muro. Quando você chega lá de longe assim, vê aquele muro alinhado. É bonito. Outro exemplo que Deus usa esse prumo. 2 Reis 21, abre lá comigo. 2 Reis 21. Tem alguém comigo aí? Tem ou não? Amém, né? A gente não está aguentando nem falar amém. Oh, meu Deus, me ajuda. Me ajuda, sim, a construir segundo a sua vontade. 2 Reis 21, 13. Olha o que ele fala. 2 Reis 21, 13. E eu estenderei sobre Jerusalém a linha de Samaria e o prumo da casa de Acabe, e eu esfregarei Jerusalém como um homem esfrega um prato, esfregando-o e virando de cabeça para baixo. Esse Deus bonzinho que a gente ama abraçar é um zeloso construtor, sabe? Ele gosta desses detalhes que a Lídia falou para nós. Ele gosta que a gente participe ele, não da casa pronta, mas do sonho da casa. Não do projeto, de onde vai ser coisa cá. Antes disso, Senhor, se for assim, o que o Senhor acha? Que eu queria muito te agradar com a minha casa. Queria muito que a minha casa fosse uma casa para o Senhor habitar, para as pessoas irem, entrar, chutar a porta, para os meninos brincar lá fora. O profeta nas Escrituras carrega uma mensagem em favor da necessidade do povo de perceber Deus. E parece, eu encontrei isso aqui, viu? Você seja discipulado aí também. Seja lá quem está me ouvindo aí nessa gravação aí. Arrependa-te. Novamente, pessoal, Deus está usando uma linguagem, né? Um fio de medir. Um fio que olha o comprimento, o tamanho e a expansão daquilo que o povo está construindo. Vá comigo para Isaías 28. Isaías 28, 17. Deus tem um prumo. Isaías 28, 17. Também porei o juízo por linha e a justiça por prumo. E o granizo eliminará completamente o refúgio das mentiras e as águas transbordarão o lugar do esconderijo. Também porei o juízo por uma linha e a justiça por um prumo. O profeta aqui está denunciando desvios, desobediência, injustiças, ações que conduziam o povo a um cativeiro espiritual e físico.
Por isso que o profeta, muitas vezes levantado, ia pregar esse tipo de mensagem que a gente está pregando aqui hoje, e não tinha a possibilidade de falar de novo. Porque ele era um estragador de projeto humano. Em tudo aquilo que Deus não pudesse ser visto, ele denunciava e acabou. E aqueles grandes poderosos tinham duas opções: ou acolher o que o profeta disse, arrepender e construir segundo o que Deus falou, ou tirar aquele que fala em nome de Deus e construir o seu projeto humano, o seu projeto de poder, a sua igreja, a sua empresa, a sua casa, a sua família. A gente fala muito isso, né? A minha família, a sua... Não. Só existe minha com a premissa, que é dele. Então é minha, confiado a mim, mas é para ele. Meus filhos são para ele, minha vida são para ele, meu dinheiro é para ele, tudo que eu tenho nas minhas mãos, meu emprego, meu trabalho, tudo é para ele. Se não for assim, pare de dizer que você tem um Senhor. É isso que o profeta está dizendo. Para de falar que você tem um Deus, cara, que manda na sua vida. Se é você que governa o seu carro, se é você que senta e vai para onde você quer, faz o que você quer da sua vida. Não funciona esse tipo de diálogo para esse profeta. E a minha oração, pessoal, me perdoe, mas constrangido, minha oração é que ele passe o prumo dele nessa manhã na nossa vida e faça falir todo o projeto que a gente está construindo sem ele. Se você está edificando qualquer coisa que não tem ele como construtor, como objetivo último da sua vida, uma palavra de bênção, tá? Seja falido o seu projeto. Seja mal sucedido. Sabe por quê? Porque o maior risco é você dar certo sem Deus e achar que você é Deus. E eu, por amor, estou te dizendo, seja falido em nome de Jesus todo projeto que ele não é Senhor na sua vida. Se você está escrevendo algo que ele não é Senhor, falido. Se você está construindo algo que ele não é Senhor, falido. Se você está em um emprego que ele não é Senhor, falido. Porque só assim você pode se arrepender do que você está construindo e chamar ele para um projeto de vida. Para muitos que vivem um projeto com Deus, a vida mediante os padrões desse mundo é falida. Mas sob qual perspectiva? Pergunta: você quer ser bem sucedido para esse mundo? Ou para o projeto de vida eterna chamado Reino de Deus? Entende? Ou a gente vai aceitar que pode ter alguma coisa que não consegue se modelar o jeito de viver nesse mundo hoje, e a gente ser fiel a isso, custe o que custar, ou assuma que as nossas reuniões, quando a gente canta Senhor, há um outro Senhor, e esse Senhor é o seu eu, é o seu egoísmo, é a sua deidade, é você se achando Deus. E por último, a mensagem de Amós para nós nos chama a uma restauração. Ele tem uma mensagem de esperança. Ele olha para aquelas duas nações e fala: olha, eu preguei coisas pesadas, mas aqui tem um jeito. Isso está lá em Amós 9:11. Tem um jeito. Amós 9:11. Amós 9:11. Naquele dia eu levantarei o tabernáculo caído de Davi, fecharei as suas brechas e levantarei as suas ruínas e o edificarei como nos dias da antiguidade. Ele está falando o seguinte: havia um jeito de adorar a Deus que foi revolucionário quando Davi assumiu o trono, sabia? Toda a pomposidade que havia antes em Saul, todo aquele jeito muito
faraônico, herdado por poderes humanos, Davi foi lá e fez um trem simples. Davi fez um tabernáculo diferente do de Moisés, que tinha um palacete, que tinha entrada daqui, entrada dali. Até ali a Mara podia ir. Depois só o santo dos santos. Não, depois só o sumo sacerdote. Lá dentro, podia entrar só uma vez no ano. Então tinha salões, tinha acessos, mas esses restritos. Davi olhou para aquele modelo e falou: eu acho que Deus está querendo outra coisa. Nossa cidade está com os muros quebrados. É uma denúncia de Amós, né? Quando ele fala que o tabernáculo está caído, nós não temos lugar próprio. A cidade aqui está com muros quebrados, nós não temos proteção, nós estamos afetados por injustiça, nosso coração está contaminado, mas tem um jeito. E recentemente Davi mostrou para nós que tem jeito. Tem jeito dele vir e participar das nossas reuniões. Tem jeito. Só que a gente precisa voltar e ter um coração como o de Davi. Quando ele usa a palavra tenda, aqui, sucã, né? É algo que é tecido junto. O que é mais fácil? Você ter um nome forte e tudo ser construído em torno daquele nome e girar em torno do Papa, ou construir algo junto, orgânico? E ele fala, tenda tem a ver com algo junto. Não pode ser feito por uma pessoa só. Segundo, ela está caída, ou seja, precisa de reparos. Ela não está funcionando como deveria, mas é uma tenda. Ela está em ruínas. O que é isso? Partes do original precisam ser restauradas. Precisam ser colocadas no lugar devido. E eu me lembrei de Atos capítulo 15, não sei se vocês lembram, que essa palavra do tabernáculo de Davi aparece lá em Atos 15, quando a igreja está naquela briga lá, se aceita judeu no culto, se não aceita, de quem que é a igreja, se a igreja é de Pedro, se a igreja é para judeu, se a igreja é para gentio. Eles falam assim, opa, vamos parar com essa briga? Lembra da profecia de Amós, que um dia a gente restauraria o tabernáculo caído de Davi? O que é o tabernáculo caído de Davi? A gente podia ficar 6 meses aqui falando só do tabernáculo. É um lugar que é tecido junto, de forma simples, mas que Deus é o centro. Que não tem um governador humano, que não tem um senhorio humano, mas que vive projeto e propósito do céu para nós. Isso é tabernáculo. E nós, pessoal, como comunidade, nos identificamos muito com essa perspectiva do tabernáculo caído de Davi. Não porque eu me chamo Davi, né? Nem porque a igreja não é minha. Mas porque a gente sempre acreditou em algo ter sido junto, comunitário, algo simples, mas que sirva para uma habitação do próprio Deus. É mais fácil? Não, é bem mais difícil. O mais fácil são as nossas campanhas do Instagram. Mais fácil é você fazer um nome muito conhecido e ele ser da sua igreja, né? Fazer a Lídia ser conhecida no Brasil inteiro, aí as pessoas vão saber, não, onde que é a sua igreja? Ela vem para cá. Agora, começa a construir algo junto lá atrás, 10, 12, 14 anos, pregando o evangelho para 2, 3 pessoas, depois de 3, 10, 10, 15, 15, 20, 20, 30, 34. É muito mais difícil do que repetir um modelo, né? Uma franquia. Sabe franquia? Acontece, viu, pessoal? A gente põe as cadeiras igual, a parede igual, a música igual, faz o som igual, canta igual. Ou a gente vai construir algo autóctone, ou seja, com a raiz da semente, a raiz oriunda da semente daquilo que a gente germinou junto. Isso é tabernáculo. Sabe o que é lindo no tabernáculo? Sabe o que Davi fez, pessoal? Quando você vai ler sobre essa história, ele pegou crianças tipo a Maria e deu um instrumento. Antes, só o levita podia tocar, lembra?
Agora não, todos estão convidados com seus corpos, com suas energias, suas forças, a tocar um instrumento diante do Senhor. Sabia que não havia altar? Por que não havia altar? Porque todos eram chamados a um sacerdócio real. Então, o Diego adora o Senhor com a voz, a Lídia com o violão, a Priscila com o teclado, mas eu, com a minha força, com a minha oração, o fulano com a criancinha batendo um triângulo, né, um instrumento brasileiro, no culto. O outro tocando carrom, mas um culto onde não havia levitas no altar e menos favorecidos lá no chão esperando o levita servir. Não, isso não é tabernáculo. Sabe outra coisa? Todos tinham acesso com a mesma intensidade diante do Senhor. O Senhor não visitava o sumo sacerdote uma vez por ano lá no Santo dos Santos. Não. Ele visitava o tabernáculo e tocava todos. Um prenúncio do sacerdócio real profetizado e proferido por Pedro na sua primeira carta, 1 Pedro 2,9. Um sacerdócio real, uma nação santa, um povo separado para manifestar as obras daquele que o chamou. Bom, eu encerro, pessoal, e repito: Deus não aceita qualquer culto. Deus tem um prumo de medir. E a minha oração é que Ele possa medir tudo aquilo que a gente está construindo. E Deus tem uma proposta de restauração para a nossa vida. A gente pode ser restaurado. Nossa adoração pode ser restaurada. Nosso culto pode ser restaurado. A igreja do Senhor Jesus hoje pode ser restaurada. Sabe aquelas pregações com muito eu? Muito eu me amo, Ele me ama. Muito eu. E pouco Ele. Ele pode restaurar isso. Ele pode olhar para nós como igreja e ver que tem realidades que podem ser abaladas pela palavra da verdade, a perspectiva de restaurar, restabelecer as bases, os princípios elementares, os fundamentos apostólicos da vida da igreja. Sabe? É um tempo onde, mesmo aquilo que está funcionando, o ideal é que parasse de funcionar. E parasse por qual motivo? Para a gente validar o prumo. Foi ele que construiu? Ou a gente se mantém só numa rotina? Nós já fizemos isso anteriormente, tá bom? Nós fomos discipulados por um pastor meio doido. E tinha dia, né, que a gente organizava o culto todo e tal, e aí não acontecia o culto. E a ideia era, será que a gente se acostumou a fazer uma reunião com essa ordem, né, música e tal, ou a gente de fato quer um ambiente onde a gente pode habitar? Dentro dessa perspectiva, a igreja, assim, deixaria de ser uma instituição vulnerável, governada por homens, e passaria a ser um canal de influência e de contato do próprio Deus nos nossos dias. Imagine, pessoal, estou sonhando aqui, posso sonhar? Imagina, nós estamos aqui num culto, Deus habita, e aí passa uma senhorinha ali na porta, com muita dificuldade de andar, e quando ela passa no portão, o Senhor toca ela e ela é curada. Imagina. Porque assim, há de convir comigo que a igreja está em uma crise. Lembra quando Pedro entrou naquele caminho lá da Porta Formosa, e aí viu um paralítico? E o paralítico, estava Pedro e João, né? Sempre de dois ali conversando e tal. Aí o paralítico, a pessoa chegou para ele e falou assim: o que você quer? Aí Pedro falou assim: olha para mim. Ele falou: não, me dá uma esmola. Aí Pedro falou: olha para mim. Eu não tenho ouro e prata, não é isso? Mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Sim ou não? Foi isso?
Hoje a gente vive o contrário. Hoje a gente tem o ouro e prata e não tem o que Pedro tinha. Hoje a igreja tem tudo. Tem o palácio, tem o, entendeu? Tem o dinheiro, tem o ouro, tem isso, tem equipe e tal. Mas cadê o milagre? Por que será, né, Kissu? Sabe o que eu acho? É porque se ele deixar acontecer milagre, esses que construíram isso e tem muito ouro, vai achar que eles são Deus. E por misericórdia e graça, ele tira a sua mão. Porque esses poderosos podem achar que são eles o Messias. Então a igreja vive uma crise. Ela tem ouro e prata e não tem poder. Qual que é a nossa oração? Que mediante um ambiente simples, comunitário, coletivo, que depende da força de cada um, e que cada um é um instrumento, Deus possa habitar, encher-nos de poder, e aí sim dizer, não temos ouro e prata, mas o que temos, nós te damos, em nome de Jesus. Dentro dessa perspectiva, é uma igreja totalmente influenciada por um governo divino. Uma igreja que se incomoda pelo que acontece na cidade. Sabe esses 5 feminicídios? Sabe de quem é a culpa? Quem sabe? Primeiro, culpa do Satanás, né? Ele é o arquiteto do mal. E ele influencia pessoas, ele pode até apoderar-se de pessoas para fazer o mal. Mas também a culpa é minha. Sabe por quê, Charles? Na quinta-feira, quando aconteceu esse feminicídio, eu estava aqui de plantão pastoral e ele não me falou para ir lá e impedir. Entende? A igreja como um vigia, uma sentinela, posicionada na cidade para o bem, olhando para a cidade, falando onde eu posso ser sal e luz, onde eu posso evangelizar, onde eu posso levar uma comida para alguém que está passando fome agora. Isso é igreja. Só que muitas vezes a gente se engaja e gosta de se engajar em projetos nossos. E é por isso que não funciona. É por isso. Então a culpa é de quem? A culpa é minha. A culpa é sua. Que aquele assassinato que aconteceu perto da sua casa, que Deus não te levantou de madrugada e foi lá falar de Jesus para ele antes de matar aquela mulher. A culpa é sua. É minha. É da nossa igreja. Então é uma igreja que ela está responsabilizada pelo que está acontecendo. Ela quer ser sal e luz. Ela quer ser um farol. Quero encerrar, que senão fica aqui até 2 horas da tarde, né? Gente, uma palavra importante para esse tempo é a gente não tentar preservar o que Deus está derrubando. Vou repetir, tá? É indigesto, vou ter que falar 2 vezes. Lembra quando Jesus, ali em João capítulo 2, está passando de frente ao templo? Ele olha para o templo, né, que é uau do povo, o povo olha e fala, não, nós temos um templo e tal. Deus olha e fala assim, cara, isso aí tudo vai cair. O que é? De jeito nenhum, nós amamos o templo. Nós demoramos 40 anos para construir, você fala que vai derrubar e construir em 3 dias, você está louco? Mas o que eu quero ressaltar nessa passagem? Aqueles homens estavam tentando garantir que Deus não derrubasse o motivo de idolatria deles mesmos. Já não preciso falar qual é a minha oração, né? Ou preciso? Que Deus derrube todas as nossas construções idólatras. E que a gente não faça força de segurar aquilo que Deus está destruindo. Porque é a única chance da gente se voltar para Ele, para viver o que Ele está falando e para ouvir o que Ele está dizendo. É o único jeito. Se Deus está passando prumo e você vai perder, aceite perder. Porque é a única forma que Ele tem de alcançar seu coração de novo, esse coração insensível, que construiu muita coisa sem Ele, e agora Ele precisa limpar o lote. Sabe quando você compra o lote e está com aquele tanto de coisa lá? Ele precisa chegar lá e passar e limpar o lote. Precisamos entender que é dessa forma que Deus coloca o prumo, o seu prumo na nossa vida.
e que a gente pode assim participar de uma obra eterna, uma implantação apostólica nos nossos dias. Apostólica no sentido de missão, missões. A missão de Deus nesse mundo, nesse tempo, acontecer através das nossas vidas. E a gente corresponder. Não responder só, mas corresponder. Sabe quando um pai pede algo para o filho vai lá e faz mais? E o pai fica todo feliz? Esse é o meu objetivo. Por isso que ele tem que destruir tudo aquilo que eu construí sem ele. Por isso que eu tenho que ser falido todos os projetos que ele não é o governo, que ele não é o Senhor. Por isso que talvez depois de uma palavra dessa, a gente perca coisas. E quando estiver perdendo, chore, mas chore de alegria. Que o Senhor está te convidando de volta para o lugar que você nunca deveria ter saído. Construir conforme a vontade dele. Isso assim vai ser uma igreja com os sinais dos últimos dias. E eu quero crer que nós estamos prontos para ajustar a nossa vida. A gente pode ter uma história toda linda, construída de manual para o livro. E depois vão contar assim, nossa, sabe o David, eu caminhei com ele, teve tantos filhos, plantou igreja. Cara, eu não quero isso. Não estou nem aí para isso. Sabe por quê? Que os meus heróis não são nem lembrados. Eu quero que meus heróis, que as pessoas lembrem de mim como um rastro, sabe? Como um flash, que por alguns anos acolheu um projeto muito maior, que não era meu. Eu não quero ter um nome notório no mundo, em nada. Quero o nome de Jesus notado no mundo. Gente, fecho com esse testemunho. Eles tentaram nos ridicularizar com as Olimpíadas, né? Tentaram. Só que sabe o que é lindo? O testemunho de Jesus é violento, cara. Eu vi um negócio que me emocionou muito. A menina fez a prova de surf lá, né? Aí o cara foi, nossa, você mandou muito bem na onda. Eu contei isso acho que foi pro Felipe. Aí chegou assim, na hora que ela tá saindo do mar, falou assim, nossa, como é que você achou essa onda? Ela falou, Deus me deu a onda perfeita. Uau! E a câmera da Olimpíadas, em cima dela assim, ela cheia, pulmão cheio. Deus me deu a onda perfeita. O testemunho de uma vida, mesmo que essa vida morra, fala e continua dizendo. Isso que eu quero da minha vida, é isso que eu preciso. Eu não quero ser conhecido como o pastor das multidões, ou não sei o que, ou analista disso. Eu não quero ser o analista que salvou o presidente que se suicidou. Eu não quero. Eu quero assim, Jesus, construa a sua história através de mim. Mesmo que meu nome nem seja citado. Construa. E é isso que eu desejo para você. Amém? Vamos orar, querido? Põe-se de pé. Te convidar a pensar na sua vida hoje, como é que você está vivendo, o que você está construindo, como é que está sendo o seu tempo. Hoje é um dia de entrar na arca, mesmo que ainda não tenha chovido, porque eu prefiro obedecer o que ele está falando e ser tido como louco nesse mundo, do que ser louco de não obedecer o que ele está falando. Eu prefiro ter os meus planos e projetos frustrados do que ter o plano eterno do Senhor frustrado na minha vida. Pai, nós oramos para que o Senhor nos ajude. Assim como o Senhor ajudou
essa nação, essas tribos, e o povo do Senhor, assim como o Senhor ajudou a ir por um lugar de restauração. Nós queremos trilhar esse caminho essa manhã. Nós queremos voltar, Senhor. Nós queremos acolher o seu prumo na nossa vida. Nós queremos aceitar que as nossas edificações, por mais bonitas que elas sejam, se elas não têm o seu nome no lugar mais alto, que elas podem ruir. Em nome de Jesus. Pai, abale tudo aquilo que precisa ser tirado, limpado do nosso lote. Construa a sua vontade sobre nós. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Abençoe a nossa igreja, nossa pequena comunidade, nossa pequena expressão de vida comunitária, que ela experimente essa profundidade com o Senhor e seja um grande farol nessa cidade, para que mais pessoas possam ouvir daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor pode fazer, daquilo que o Senhor é poderoso para fazer. Pai, eu oro para que o Senhor dê visão, sonhos, que o Senhor dê palavras para os meus irmãos, que o Senhor nos acorde de madrugada, nos mande endereços, que o Senhor nos mande levar cesta básica em determinados lugares, que pessoas agora estão passando a fome, necessidade. Pai, que o Senhor nos faça interromper assassinatos que podem acontecer com o poder da Tua palavra. Destampe os nossos ouvidos como igreja e nos faz agentes do Senhor hoje, Senhor, em nome de Jesus. Tira a nossa letargia, tira o nosso prazer em construir sem o Senhor, tira a nossa alegria de ter projetos que o Senhor não faz parte, tira isso em nome de Jesus. E traga sobre nós a alegria, Jesus, a alegria de participar da Tua obra, de ser apenas cooperadores do Senhor. Uau, é isso. Em nome de Jesus.